Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida. Bom estarmos juntos para mais uma classe de discípulos, nossa escola de discípulos, nossa classe de Josué. Estamos estudando o livro de Josué e hoje nós vamos falar do capítulo 5 de Josué, um capítulo bem bacana. Tenho certeza que você vai ser abençoado com o ensino de hoje. E antes da gente começar aqui a leitura e começar a trabalhar o texto, eu quero convidar você a orar, a apresentarmos esse tempo diante do Senhor e buscarmos sempre da parte do Senhor orientação, sabedoria, discernimento e o crescimento espiritual que todos nós precisamos. Amém? Então eu quero convidar você, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque mais uma vez temos o privilégio deste estudo, o privilégio de buscar a Tua face, a Tua presença e o conhecimento através da Tua palavra. Ajuda-nos nesta hora, da parte do Teu Espírito, Senhor, a entendermos as verdades eternas do Senhor, as palavras de vida eterna que só o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Fala com cada um de nós, Senhor, para cada um que está, Senhor, participando, assistindo, estudando, que o Teu Espírito traga uma palavra viva, renovada, Senhor, uma palavra única ao seu coração, lhe dando entendimento e crescimento. Assim eu oro, peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, na semana passada, a gente viu ali a questão da travessia do povo, né? O povo, aquela segunda geração do povo que saiu do Egito, que cresceu ali no deserto. Essa geração agora ela está entrando na Terra Prometida, ela passa o Jordão, que foi o assunto que nós trabalhamos bastante na semana passada, a travessia do Jordão, de uma forma sobrenatural, como o Senhor fez ali. Ele fez quando a Arca da Aliança, que os sacerdotes carregavam, eles tocam ali as águas do Jordão, que estava, né, é bom lembrar disso, estava no seu tempo de cheia, né, ou seja, a densidade de água ali estava não somente alta, mas como o próprio rio estava muito forte, tá? E é dentro deste contexto que Deus opera de uma forma sobrenatural, fazendo com que aquela água cesse. Eu trabalhei, não na aula passada, mas na retrasada, até mesmo o texto diz a distância. Então nós vimos que foram muitos quilômetros em que o rio de fato secou, foi dividido, né? De maneira que os israelitas puderam passar a pés enxutos. E se você participou na aula passada, ou se quiser assistir para você acompanhar direitinho, nós vimos que esse ato de Deus de secar as águas, depois de forma com que os israelitas passem a pés enxutos, né, para o outro lado, e comece então o processo não só da travessia, mas o que vai iniciar a conquista da Terra Prometida. Isso, o texto diz que isso é um sinal, né, para que os povos vejam, né, quem é o Deus. A questão não era quem eram os israelitas, a questão era quem era o Deus de Israel, o Deus que estava ali adiante do seu povo, né, e assim como foi lá atrás, que fez o mar vermelho se abrir para que o povo saísse do Egito. Era esse mesmo povo, agora esse mesmo Deus, que 40 anos depois agora chega às portas de Canaã para entrarem na terra, né? Então isso é um sinal, e o texto diz para que os povos temam, né? Eles saibam quem é o Senhor. Isso tudo está no capítulo 4. E aí você vê, no início do capítulo 5, tá? Quando a gente faz a leitura aqui do capítulo 5, você vê que isso deu certo, tá? Diz assim: ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Muito bacana isso, porque o que você vê? Você vê que esse ato que Deus fez, ele deu certo. E a verdade é que as coisas que Deus faz, elas funcionam, sempre funcionam. Às vezes as nossas ideias, nossos movimentos não funcionam, não saem como nós esperamos, mas as coisas que Deus faz, as coisas que Deus estabelece, elas sempre
saem do jeito que devem sair, e elas sempre realizam o intento e o propósito do Senhor. O propósito, né, era que esses povos temessem, né, e pudessem então saber que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus que chegava ali, porque nenhum dos deuses ali cultuados naquela região jamais foi capaz de fazer isso, nenhuma vez, quanto mais duas, né, como é o caso do Deus de Israel, que havia feito isso ainda no Egito e agora estava fazendo isso diante da terra deles, tá? Então o texto mostra aqui, na leitura que nós vimos, que isso deu muito certo, todos eles temeram, tá? Talvez houvesse, né, a gente não sabe porque é uma especulação, mas talvez houvesse a expectativa de que o Jordão, no momento que eles chegaram, no tempo de cheia, né, de um rio que estava alto, estava com grande volume de água, houvesse a expectativa que isso pudesse ser algum tipo de impedimento. Lembrando, gente, que hoje em dia nós temos tecnologia para fazer essas transposições do rio, né, com maquinário, com coisas, né, que existem hoje. Mas naquele tempo, gente, isso não existia. Então, o fato é, isso poderia atrasar, né, durante até muitos meses até. Poderia ser um atraso de meses, e talvez essa fosse a expectativa, que os atrasassem ali, que dessem tempo para eles se prepararem, ou talvez até que o povo, eles desanimassem, desistissem e fossem em alguma outra direção, tá? O fato é, poderia ser um empecilho? Poderia. Foi? Não foi. Porque o Deus de Israel fez com que aquele rio, no seu ápice, né, de água, de volume, de cheia, esse rio então ele é aberto e aquele povo passa, tá? Então aquele rio foi bloqueado de uma forma sobrenatural para que o povo passasse, e o povo passa a pés enxutos, tá? E isso para que o Deus de Israel fosse então exaltado como, né, Deus poderoso. Deus, aquele povo era um Deus poderoso, né? Ele agia diante das circunstâncias, e o mundo natural era abalado pelo poder e pela vontade do Deus de Israel. O que é interessante aqui, vale lembrar, né, o texto diz aqui, nós lemos as expressões, eu estou com o texto aberto aqui, diz que derreteu-lhes o coração, né? Isso é para explicar como esses reis, esses povos, essas nações estavam, como eles se sentiam diante das notícias que chegavam a respeito do que estava acontecendo em outros lugares com esse povo que se aproximava, né? Seria a mesma coisa que a gente está na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país, e de repente nós temos a notícia de um povo, de um exército que está invadindo, e agora eles, de uma forma sobrenatural, tudo que é colocado como oposição contra eles não é possível, não dá certo, não funciona. E você vê que existe algo sobrenatural muito poderoso sobre este povo. De fato, os sentimentos seriam muito, muito diversos nas pessoas, né? E talvez alguns iriam, como a gente viu aqui, ó, derreteu-lhes o coração, né? Desmaiou-se-lhe, né? Ou seja, não havia mais ânimo, né? Havia um grande desânimo, né? Como é que a gente luta com um adversário? Como é que a gente luta? Como é que a gente enfrenta? Como é que a gente pode vencer um inimigo, né? Que sobre eles existe uma mão poderosa, uma mão divina que os guarda, que os protege, que há a favor deles, que os ajuda diante, né, das situações mais complicadas ou improváveis, tá? Mas o que é interessante, a gente, né, vê ao mesmo tempo que você lê aqui no texto e você vê assim, olha, o coração deles derreteu, eles desanimaram, né, ficaram sem ânimo. Nossa, pronto, passou a moto, gente. Mas mesmo assim, gente, você não vê esses reis ou esses povos dizendo que houve uma evacuação em massa, né? Houve uma fuga em massa, eles estão indo embora. Não, eles mesmo reconhecendo uma eventual derrota, eles permanecem ali. Eles permanecem ali, eles não fugiriam, eles vão lutar, eles vão tentar resistir. E às vezes a pergunta que pode passar é, mas por quê, né?
Por quê? E aí nós poderíamos enumerar muitas coisas que podem passar na nossa cabeça, né? Tipo, é a terra, para onde que nós vamos, né? Só temos aqui é a nossa terra, talvez nós vamos lutar ou morrer por isso? Pode ser. Outro fator também que você podia colocar, que para mim eu acho que é mais provável isso, porque eu vou fazer um paralelo para vocês aqui sobre a respeito de mundo espiritual. Quando você olha o mundo espiritual, queridos, o mundo espiritual não é muito diferente. Até porque a Bíblia trata a Satanás, trata as trevas, né, como uma oposição vencida, né, como um inimigo vencido. E mesmo sendo um inimigo vencido, tá, em Apocalipse diz que o próprio Satanás, né, a antiga serpente, o dragão, diz que ele sabe que há pouco tempo para ele, ou seja, ele tem noção de que há pouco tempo até que de fato ele seja derrotado. Então ele é um inimigo que sabe que ele está derrotado por causa de Deus, que ele não tem como, né? Ele já tentou ir contra o Senhor e ele foi completamente derrotado. Então ele sabe que não é possível ir contra o Criador. Mas talvez a esperança que eu jogo para este texto, e fazendo a reflexão com o mundo espiritual, que apesar do nosso adversário ser um adversário vencido, nós vemos que ele não é um adversário que bateu em retirada. Você não vê o apóstolo Paulo falar, olha, e havia então principados, potestades, domínios, mas esses principados, potestades, domínios, eles não existem mais, eles fugiram, porque eles não poderiam lidar com a vontade de Deus, né, com o poder de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala, não, né, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra principados, potestades, poderes, dominadores, né, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, ele está dizendo, olha, esses inimigos estão ali, e eles vão lutar contra você, eles vão resistir contra você. Então, você pode observar que esse texto, quando a gente olha esse processo da invasão, e quando você vê que ao mesmo tempo esses reis e esses povos estão com o coração derretidos, né, desmaiados, sem ânimos, né, eles ao mesmo tempo carregam dentro deles uma esperança. Eles não estão fugindo, eles não estão se entregando, eles continuam resistindo, eles vão resistir, eles vão lutar. Eles vão fazer uma oposição, e aí muitas vezes fala, mas por quê? Se você sabe que não pode ganhar, por quê? E aí você vê, né, como o mundo espiritual muitas vezes é muito parecido com isso. O mundo espiritual às vezes age da mesma forma. Nós temos um inimigo vencido, mas nem por isso esse inimigo foi embora. Ele está aí resistindo, né, lutando, como Pedro fala, né, ele está como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está lançando as suas setas, os seus dardos inflamados. Ele está proclamando as suas mentiras aos corações, às mentes dos homens. Ele está tentando enganar, até se possível, os eleitos de Deus, os filhos de Deus. Então, olha que coisa interessante, porque apesar de ser um adversário vencido, ele não entrega os pontos, ele não desiste, ele continua aqui insistindo. E ele não está insistindo, querido, porque ele acha que ele pode ganhar do Senhor. Hoje é da minha esposa aqui. Ele sabe que não pode. Na verdade, eu acredito, tá, que isso seja muito ele espera, na verdade, aí eu estou falando de Satanás e do mundo espiritual, eles esperam não que Deus erre, que Deus falhe, ou que as promessas de Deus não sejam reais, mas eu acredito sim que no mundo espiritual eles sabem que não podem derrotar a Deus, mas eles esperam que os filhos de Deus cometam erros, os filhos de Deus não se posicionem, os filhos de Deus não estejam na posição, e assim eles possam ser derrotados, tá? Talvez uma das coisas que podia passar da cabeça desse povo que está aqui dizendo, olha, nós estamos sem ânimo, nós estamos com o coração derretido, nós estamos desmaiados, mas nós vamos ficar aqui lutando porque quem sabe alguma coisa acontece ao nosso favor.
Quem sabe o Deus desse povo fica bravo com eles. Quem sabe eles façam alguma coisa errada e desagradem o seu Deus. E com isso eles possam ter algum tipo de problema e nós conseguimos ter algum tipo de vantagem, algum tipo de vitória. Foi exatamente essa proposta, querido, muito tempo antes, que Balaão propôs ali. Quando ele tentou amaldiçoar, né? Todas as formas, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, ele não tinha o que dizer àquele rei. Né? Olha, não consigo. Né? O Deus deles não me deixa abrir a boca e proclamar. Mas esse homem, de forma muito astuta, ele fala assim, olha, mas eu vou te dar uma orientação, eu acho que talvez isso dê certo. Porque o Deus deles disse que eles estavam retos diante dele, fazendo a vontade dele. Então, se a gente conseguir quebrar isso, se a gente fizer com que eles pequem, se a gente fizer com que eles desobedeçam a Deus, que eles façam aquilo que desagrada ao Senhor, talvez o Senhor tire o favor sobre eles. Foi exatamente esse o conselho de Balaão. Pega uma mulherada aí, junta essa mulherada, faz umas festas na fronteira ali, elas vão conseguir, vão atrair alguns homens, esses homens vão dormir com elas, vão se relacionar e essa santidade da nação, né, guardada para o Senhor, ela vai ser quebrada e vai haver brecha, e com brecha a vitória deles talvez não seja mais tão certa como era antes. Então isso é uma lição espiritual para nós, irmãos. É uma lição espiritual para a nossa vida, de estarmos andando na presença do Senhor e zelando para fazer as coisas conforme a vontade do Senhor, porque nós temos um inimigo que, mesmo derrotado, ele não vai bater em retirada, ele vai continuar lutando. Não porque ele acha que possa vencer o Senhor, mas porque ele acredita que eu e você, nós possamos abrir brechas, nós possamos falhar, desobedecer a Deus, nós possamos com isso recolher o favor de Deus sobre a nossa vida e atrasar esses planos e prejudicar esses planos por causa da nossa infidelidade ao Senhor. Vocês estão entendendo a colocação aqui? Ok? Então, esses reis, eles vão dizer isso. E essa linguagem que eles usam, né, de corações derretidos, sem ânimo, né, é muito parecida aqui com o que nós lemos no capítulo 2, no versículo 10 e 11, as expressões que Raabe, quando ela está com os espias, né, que ela fala. Então você vê que eles foram até Jericó, né, mas você vê que aqui o texto diz que isso chega até basicamente aos povos que estão no litoral. Ou seja, a notícia correu por toda a terra de Canaã. E de forma geral era o sentimento que havia naqueles povos. Mas eles estavam lá, firmes e fortes para lutar, na esperança de que Israel cometesse algum erro, Israel desobedecesse a Deus, Israel falhasse no seu propósito. E com isso eles poderiam obter vitórias, poderiam prevalecer e poderiam continuar ali sem serem derrotados, destruídos ou expulsos das suas terras. Ok? A segunda coisa que nós vamos ver no texto aqui, queridos, é quando o Senhor então vai falar, ele fala para Josué aqui no versículo 2, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Facas de pederneira, tem algumas versões que já falam a própria tradução. Pederneira é um tipo de pedra, tá? Era uma pedra que ela era afiada, tá? Ela é uma pedra muito abundante, né, em toda aquela região das terras bíblicas ali, não só na região de Israel, mas em toda aquela região que existe ali, terra de Canaã, tudo para lá, Mesopotâmia, todo aquele negócio, essas pedras que eram talhadas e elas viravam lanças, facas, elas eram utilizadas porque elas podiam ser bem afiadas e elas conseguiam com isso ter um corte que era interessante para ser usado para caçar, para lutar, para cortar, né, cortar ali a pele de animais. Então isso foi muito utilizado durante muito tempo. Se você procurar
na internet você vai ver muitas informações sobre isso. Na história antiga, eles encontraram muitas dessas facas de pederneira que foram usadas, tá, em ritos de circuncisão. Para quem não sabe, a circuncisão aqui, ela é aquela cirurgia que é feita em volta do prepúcio, tá, da cabeça do pênis do homem, tá? No caso ali, isso era feito quando o Senhor estabelece a sua aliança com Abraão, tá? Em Gênesis 17, 14, e ele estabelece essa aliança, né? Essa pele do prepúcio, ela tinha que ser cortada de todos os homens, né? Do pênis de todos os homens, e isso era o sinal dessa aliança, esse sinal de fé, de que todos ali estavam debaixo dessa aliança que foi estabelecida com Abraão, que é ali o primeiro patriarca. Então foi estabelecido com Deus, com Abraão, mas para a sua descendência. Então ele fez isso com toda a sua casa. Abraão fez isso com todos os seus servos ali, fez com Isaac, quando Isaac então nasceu. Isso era feito no 8º dia. Então era costume, a partir daí você vai tendo esse costume que vai se firmando dentro da cultura judaica, né, da circuncisão, tanto que isso é praticado até hoje, né, pelos judeus. Eles fazem isso no 8º dia de nascimento. O menino, então, há uma cerimônia, tá, a cerimônia da circuncisão, e então esse prepúcio, essa carne, ela é cortada, tá? É claro que depois, com o tempo, gente, né, ao longo do tempo, essa pederneira, ela foi gradualmente trocada, foi substituída por metais, né? Cobre, bronze, ferro, tá? E a partir daí as cirurgias foram feitas até com muito mais perfeição, porque os metais eram materiais, são materiais que você pode trabalhar de uma forma muito mais eficiente, né, com a questão do corte, do que as pedras que eram feitas ali, essas pedras de corte, tá? Agora, o que é interessante colocar aqui é que ele fala aqui no texto, se você leu, ele fala assim: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel, tá? Então, quando ele fala circuncidar de novo, né, por quê? Porque seria aquela mesma geração? Não. Na verdade, o que a gente tem que entender é que aquela geração que está entrando ali à Terra, eles não foram circuncidados, tá? A geração que sai do Egito, essa geração, ela foi circuncidada. Mas a partir do momento que o povo estava naquele processo da peregrinação à Terra Prometida, a partir dali, esse processo todo, inclusive, né, durante o tempo dos 40 anos, né, do castigo de Deus, aquela geração que foi circuncidada, ela parou de circuncidar, tá? Ela para de circuncidar. Então, a partir daí, por eles deixarem a prática da circuncisão durante a peregrinação, essa geração, que é a geração com menos de 20 anos, e a geração que nasce e cresce no deserto durante esses 40 anos, essa geração não foi circuncidada. Por isso que ele fala de novo, tá? Por quê? Porque essa geração não estava circuncidada. Essa geração não, tá? Aquela geração agora dos homens que deixaram o Egito e que foram circuncidados, todos eles morreram no deserto, tá? Eles morrem no deserto. Então, por isso que aqui na sequência, só para a gente acompanhar, diz que, então, versículo 3, Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E aí, a partir do versículo 4 até o versículo 6, ele traz uma explicação, tá? Ele fala: foi esta a razão porque Josué os circuncidou, tá? Que é o que eu acabei de falar. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Ou seja, toda aquela geração de 20 anos para cima, ela morreu, tá? Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, ou seja, todos os homens ali estavam circuncidados, tá? Ou seja, a circuncisão era esse sinal desse pacto da aliança, tá? De eterna fidelidade entre Deus e Abraão, tá? Então isso os identificava como povo que estava, como descendência de Abraão, como povo que estava debaixo dessa aliança, tá? Aí no versículo
Isso, versículo 5, né? Fala que todo o povo que saía, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Ou seja, havia toda uma geração de milhares de pessoas, de homens, perdão, que não estavam circuncidados. Aí ele fala, porque 40 anos, estou no versículo 6, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que Deus não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Então, aqui a explicação como eu coloquei. Ele disse, não vão entrar, houve desobediência, né? Pecaram contra o Senhor, e o Senhor falou, essa geração vai ficar aqui rodando, né? Até todos eles morrerem. Aí o versículo 7 fala assim, porém, em seu lugar, ou seja, no lugar dessa geração, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, tá? Porque por quanto estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Ou seja, quando ele fala que Josué circuncidou estes homens. Ele está falando naquele momento ali, que tem a ver com o versículo 3, quando fala no versículo 3 aqui, que ele fez isso, ele pegou as facas, fez as facas, pegou as facas e circuncidou os filhos ali em Gibeate Alarote, tá? Depois, versículo 8, tendo circuncidado toda a nação, tá? Então, obviamente, todos os homens de guerra, tá? Ficaram no seu lugar no arraial até que sararam, até porque, né? Hoje essa cirurgia ela é bem mais rápida, né? Bem mais tranquila, mas ainda assim, quando você faz essa cirurgia, e não necessariamente a questão da circuncisão no rito judaico, mas você tem essa cirurgia que você faz hoje, que é retirar o prepúcio do pênis, né? Homens adultos fazem, adolescentes, porque no judaísmo a ideia é fazer quando são crianças, né? No 8º dia, como eu já disse, mas você pode fazer essa cirurgia, e mesmo assim, com essa cirurgia nos dias de hoje, o homem precisa de alguns dias ali de descanso, de repouso, não pode pegar peso, né? Muito menos sair para uma batalha e andar quilômetros e quilômetros e carregando, né, a espada, armamento, levando um monte de coisa. Então eles ficam ali um tempo descansando, tá? Repousando até que eles estivessem totalmente recuperados e sarados, para então se levantar e ir em direção à primeira cidade, que nós vamos ver que é a cidade de Jericó. Tá? Aí no versículo 9, ele fala assim, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Vamos entender o que é esse opróbrio do Egito. Tá? O que eles eram no Egito? Eles eram escravos. No Egito, né, eles eram um povo que não tinha identidade, é um povo que tinha uma tradição oral, que guardava algumas coisas, que tinha, né, sobre eles promessas e profecias, né, de libertação, de Deus socorrê-los, mas assim, a identidade daquele povo, né, que estava no Egito não era a identidade de uma nação, né? Tanto não era a identidade de uma nação, né, que pensavam como uma nação, né, que tem um lugar para eles crescerem e se desenvolverem, que quando o relato dos espias volta dizendo que a terra era de gigantes e de povos numerosos, povos muito mais fortes, muito maiores, muito mais bélicos, né, e que eles eram como gafanhotos, você vê assim que é uma máxima verdadeira. É muito mais fácil tirar um homem do Egito, né, da miséria, vou usar isso, do que tirar, na verdade, o Egito de um homem, a miséria de um homem. Então, às vezes é mais fácil você tirar, né, a pessoa de um contexto do que tirar o contexto da pessoa. Né? Esse tirar o contexto da pessoa, ele é muito mais complicado, ele é muito mais difícil,
porque você pode removê-la fisicamente e colocá-la num outro lugar, e você mudou todo o redor dela. Mas a grande mudança, e isso é uma coisa que o Evangelho mostra realmente isso, né? Que tem a ver com um novo nascimento, uma nova natureza, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida diante do Senhor, né? E isso começa onde? Não é Deus trocando você de lugar físico, não é Deus mudando a sua aparência, mas é Deus mudando o teu coração, o teu interior. Que é um processo, irmãos, que nós vamos levar a vida inteira. É um processo que a gente leva a vida inteira e, na verdade, nem termina no tempo da nossa vida, porque a glorificação que Paulo fala, que nossos corpos serão glorificados, é justamente esse estágio final na glorificação, quando então tudo que é ainda corrupto, né, corruptível em nós, será revestido da incorruptibilidade. Incorruptibilidade é essa que Cristo estabeleceu através da sua vitória, da sua ressurreição, da sua vitória na cruz do Calvário, através da sua morte, mas também da sua ressurreição, tá? Que nos dá então a expectativa da nossa ressurreição. Então é importante a gente trabalhar esse conceito, por quê? Porque eles saíram do Egito, aquela primeira geração saiu, mas quando eles se viram diante do relato dos espias, o que aconteceu com eles? Vamos voltar para o Egito. Ou seja, quando você há uma identidade estabelecida de nação, do indivíduo, né? A gente pode estar em qualquer lugar do mundo, mas nós sabemos, nós somos brasileiros, né? Nós somos brasileiros, aqui é a nossa casa, aqui é o nosso território. Você tem isso. O Brasil pode ser um país que você fala, o Brasil é difícil, é complicado, né? E eu vou concordar com você que mas a verdade mas é o país. Eu posso ir para um outro país, construir uma vida maravilhosa em outro país, não há problema nenhum, mas aquele país é o país que eu escolhi viver, escolhi morar, mas eu sei qual é o meu país, eu sei qual é o país de onde eu venho, né? Eu sei aonde é de fato a minha terra, né? Eu posso talvez viver fora e nunca mais voltar para ela, mas eu sei aonde é a minha terra, né? Então, e isso eles não tinham. Por isso que o Senhor está falando, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, e vamos voltar para o Egito. Então não havia isso, né? Quando ele coloca vou remover de vocês o opróbrio do Egito, é isso, vocês não são mais escravos, né? Vocês são livres, vocês estão aliançados comigo, vocês são o meu povo, né? Um povo particular meu, um povo de propriedade minha, tá? Então, ou seja, aquela condição de que vocês viveram no Egito, de miséria, de humilhação, né? Isso acabou, né? Vocês agora estão entrando na terra, vocês vão receber a honra, né, de serem uma nação que tem terra própria, né? Que tem o país de vocês, que tem as fronteiras de vocês. Daqui para dentro é a nossa nação, daqui para dentro é a nação de Israel, e as pessoas vão ver e vão reconhecer que vocês não são um bando de escravos, vocês são uma nação. Então é nesse sentido que ele está trazendo essa colocação. Tá? E é até interessante esse lugar quando fala, né, que aqui e o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje, porque a palavra Gilgal, ela significa círculo de pedras, né? Mas a raiz da palavra Gilgal, que é a palavra Galal, ela significa revolver, né? Ou seja, é aquele movimento, tá? Então era um lembrete, o nome era um lembrete, né, de que Deus havia removido aquilo, tá? Havia mexido, mudado aquilo de posição. Eles não eram mais um bando de escravos e miseráveis, né? Eles eram agora uma nação. Deus estava colocando ele na terra deles, eles estavam entrando na terra que seria deles, tá? Então eles não eram mais escravos, eles eram uma nação livre. E quando eu falo sobre isso e penso nisso, eu sempre lembro do texto de 1 Pedro 2, verso 9 e 10, quando o apóstolo Pedro vai falar para a gente
algo muito semelhante. Ele vai dizer assim: mas vós, está falando ao povo de Deus, a todos aqueles que creem em Jesus, vós sois a geração eleita, né? Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Se a gente fizer essa leitura, queridos, é como se Pedro estivesse dizendo aqui o que aparece no texto de Josué, né? O Senhor dizendo, através de Cristo, do novo nascimento, né? Quando ele fala, olha, né? Eu tirei vocês das trevas e coloquei vocês na minha maravilhosa luz, agora vocês são a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação santa, o povo adquirido. O que o Senhor está dizendo? Olha, hoje, né? Eu removi de vós o opróbrio do Egito, que para nós seria o opróbrio do mundo, o opróbrio do pecado, né, da velha vida que nós tínhamos em trevas, né, em trevas de entendimento, e agora isso não faz mais parte da nossa vida, porque antes nós não éramos povo, ele fala, mas agora sois povo de Deus. Vocês não eram, mas agora vocês são. Vocês, ele fala, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É basicamente isso, olha, o opróbrio foi tirado. E agora vocês não são mais o que vocês eram agora. Vocês não são mais o povo que saiu do Egito. Vocês são agora a nação de Israel. Em outras palavras para nós aqui, você não é mais aquela pessoa que você era. Né? Você é agora filho de Deus, você é agora povo de Deus, você é agora, né, outra pessoa, uma nova vida, uma nova natureza, um novo homem, uma nova mulher, um novo Cristiano, um novo Ricardo, uma nova Maria, um novo José, uma nova pessoa. Essa definição é muito bacana, né, essa forma como ele coloca, né? E aí o versículo 10 fala que eles estando ali em Gilgal, tá? Eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó, tá? Então eles estão acampados ali, eles celebram a Páscoa, tá? É interessante que eles seguem ali, né, meticulosamente as instruções acerca da Páscoa, que aquilo foi colocado 40 anos antes, um pouco mais, né? Quando eles celebram a Páscoa antes, né, de fazer a transição, a passagem, né, pelo Mar Vermelho. Então isso acontece no dia 14 do mês. Se você depois acompanhar, fazer a leitura lá em Josué 4:19, né, eles dizem que eles chegaram em Gilgal no 10º dia, ou seja, 4 dias depois. Então a Páscoa acontece 4 dias depois que já estão acampados ali. Eles comemoram então a Páscoa, tá? E aí o versículo 11, 12 falam aqui, e aí aqui é muito interessante, tá? Uma informação que vale a pena a gente trabalhar de uma forma, falar um pouquinho sobre ela, porque o versículo 11 e 12 diz assim: comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Então, no dia da Páscoa, né, no 14º dia, eles comem e celebram a Páscoa. No dia seguinte, tá, eles comeram do produto da terra, do fruto da terra. E fala o quê? Que no dia seguinte, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Então, os pães asmos, né, a gente poderia até falar o que sobrou, o que foi feito a mais por causa da Páscoa, que onde eles tinham o pão asmo ali, mas também eles pegaram cereais tostados. E esses cereais pegaram aonde? Pegaram das campinas que estavam lá. Então escolheram o que a terra tinha de fruto, eles escolheram, tá? E eles fizeram esses cereais tostados. E diz assim: no dia imediato, depois de comerem, ou seja, Páscoa, dia seguinte eles comem, ou seja, no 16º dia, tá? Depois de comerem do produto da terra, no dia imediato, ou seja, nesse 16º, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel,
mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então olha que interessante, porque aqui traz uma mudança, gente, muito grande. Né? A Páscoa já celebrava, vamos voltar um pouquinho, a Páscoa já celebrava essa mudança. Lembrando que quando eles estavam no Egito e o Senhor estabelece a questão da Páscoa com o povo lá no Egito, aquilo já significava o quê? A saída, a mudança, que eles celebrariam o quê? Que eles foram libertos pelo Senhor e eles foram libertos da escravidão no Egito e agora se tornaram um povo livre. Isso lá atrás. Tá? Então já tinha essa questão da Páscoa ali, ok? Então a Páscoa já marcava, a Páscoa já era símbolo dessa transformação na vida, na história do povo de Israel. Tá? Então, quando no dia seguinte eles comem da terra, né, você vê que a informação é que no outro dia, tá, não veio maná. Por quê, gente? Então cessou o maná. Lembrando, né, acredito que você deva saber, mas se você não souber, durante os 40 anos que o povo ficou rodando no deserto, o Senhor providenciou, porque o deserto é um lugar que não dá para plantar, né? O deserto é um lugar que, se você não tiver um alimento que você carrega com você constantemente, né, você morre de fome, morre de sede, né? Então, se você pensar que esse povo ficou 40 anos no deserto rodando, né, esse povo tinha que ter uma fonte de subsistência durante 40 anos. O que era impossível, né? Você pegar lá milhões de pessoas andando e você ter uma alimentação, uma fonte de alimentação que viesse da própria terra, do deserto, para alimentá-los e sustentá-los, a não ser que Deus tivesse dado àqueles homens e mulheres a capacidade de se alimentar e serem nutridos por areia, né? Por terra, por areia, porque é o que tinha. Tá? Não é o caso. Então, o Senhor estabelece o quê? O Senhor envia um maná, né? Que seria tipo um pão do céu. Por quê? Porque todos os dias, quando eles levantavam, né, havia essa camada, como parecesse um pão que foi estendido ali, e eles colhiam aquilo. Com aquilo eles comiam, podiam fazer alguma coisa com aquela massa, né, daquele maná, e eles comiam aquilo ali. E aquela provisão era uma provisão diária. Eles não podiam guardar para o dia seguinte, porque se eles guardassem, aquilo que eles guardavam ficava cheio de bicho. Ou seja, vinha uma porção certinha. Todo dia eles tinham uma porção certinha de alimento para comer. E aquele alimento, gente, eu falo que é um alimento melhor que qualquer barrinha, qualquer coisa nos dias de hoje que o pessoal usa aí, aquelas barrinhas de comida, e põe barrinha para cá, põe barrinha para lá, suplemento alimentar, e tem comida de astronauta, né, que o cara come lá, aquele negócio que tem todas as... tudo que ele precisa, né, de 1.500, 2.000 calorias por dia. Esse maná é um negócio de Deus aqui, e era exatamente isso. O alimento tinha todo o nutriente necessário. E durante 40 anos, queridos, 40 anos, aquele alimento, estava lá. Faça sol, faça chuva, frio ou calor, o maná estava lá. Ok? E aí o que acontece? Há uma mudança tremenda quando eles celebram a Páscoa. Agora, já na terra deles, eles comem ali aqueles cereais. O maná então cessa. Ele cessa ali, porque agora eles vão comer outros alimentos, eles vão experimentar algo que até então eles nunca tinham experimentado, tá? Principalmente aquela geração que cresceu ali, no deserto, tá? Então, fazendo um paralelo aqui para nós, e se você pegar, né, João 6, 31, 34, 1 João 3, 2, você vai ver que tem essa questão, né, de falar onde Jesus se coloca como pão que desceu do céu, onde Jesus coloca essa questão de quando nós estivermos com Ele face a face, né, dessa revelação. Por exemplo, 1 Coríntios 13, 12, eu quero ler para vocês. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido, tá? Que você vê uma sombra, mas você não tem detalhes. Ele fala, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei
perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Paulo está falando aqui de Cristo, ele está dizendo que hoje, enquanto estou nessa vida, né, eu sou suprido, alimentado, cuidado, né, pelo Senhor, mas eu não contemplo o Senhor face a face, eu não vejo o Senhor face a face, né, mas eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que Ele me conhece, eu sei que Ele está na minha vida. Então o Senhor é o meu maná espiritual, né? Ele é o meu maná, Ele me sustenta. Eu preciso de Cristo todos os dias da minha vida enquanto estiver nessa terra, mas haverá um dia, quando eu não estiver mais aqui, ou Ele me chamar para a presença dEle, né? Seja através da morte ou do arrebatamento. O fato é, ali eu o verei face a face, exatamente como Paulo fala em 1 Coríntios 13, ou seja, o que eu vejo, o que eu entendo hoje como algo polido, que eu consigo ver que há um reflexo, que há uma forma, ele fala que então eu vou conhecer perfeitamente, né? Da mesma maneira como plenamente sou conhecido, ou seja, Deus me conhece de uma forma que nem eu me conheço, Deus te conhece de uma forma que nem você se conhece tão bem, né? Mas, e o texto está dizendo que então, quando nós o vemos face a face, nós o conheceremos dessa forma profunda, íntima, detalhada. Olha que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa aqui para nós. Versículo 13, então, vai dizer para nós aqui que Josué está ao pé de Jericó, ele deve estar num lugar ali observando a cidade, ele tem uma visão, alguma coisa assim. E quando ele levanta os olhos, né, ele vê que diante dele, o que ele encontra? Ele vê diante dele um homem que trazia uma espada nua. Espada nua, gente, é uma espada desembainhada, tá? Ela já está desembainhada ali nas mãos do guerreiro, do soldado, de quem for, tá? E quando ele vê esse homem que está diante dele, ele pergunta aqui, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então, essa pergunta mostra que no primeiro momento Josué não discerne quem está diante dele. Provavelmente, gente, por toda a ansiedade, preocupação com a batalha, com tudo aquilo, com o adversário, com o inimigo, né? Então, no primeiro momento, quando ele vê aquele homem com uma espada na mão, ele não presta atenção e a pergunta dele é assim, então, quem que é você? Você é dos nossos, né? Você está aqui com a gente, de repente alguém que eu não conheço, né? Ou você é um adversário, ou seja, você está aqui para lutar, para confrontar, alguma coisa assim. E para você ver como a gente pode, né? Tá tão preocupado com tantas coisas que a gente não percebe muitas vezes. Isso também é uma lição espiritual para nós. Às vezes nós estamos tão corridos, tão preocupados com as coisas, que o Senhor coloca algumas coisas, nos mostra algumas coisas, a gente não consegue discernir, olhar para aquilo de uma forma espiritual. E aí vem a resposta, né? Ele fala não. Então observe que esse ele não respondeu a pergunta de Josué. Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Não. Ou seja, nem uma coisa nem outra, né? Então, mas ele não está lá explicando, ele não dá resposta. Ele fala, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ou seja, a sua pergunta não cabe uma resposta, porque isso não tem nenhuma importância, isso não tem nenhum significado, né? Não estou aqui atendendo às suas expectativas, não estou aqui para agir segundo as suas expectativas. Eu sou o príncipe do Senhor, dos exércitos do Senhor, e eu acabo de chegar. E quando ele vê isso, ele olha isso, né, ele se prostra, né, ele há uma humilde adoração, ele fala, opa, né, isso aqui é outra coisa, né, quem está aqui é outro nível, né? E muito se discute sobre essa identidade, né, do príncipe do Senhor, do exército do Senhor. E o que podemos dizer é, quem é o príncipe do exército do Senhor? Provavelmente nós estamos vendo aqui uma pré-encarnação, Cristo pré-encarnado, tá? Ou aquilo que às vezes nós falamos de teofania, que é uma manifestação divina, onde Deus ele aparece de uma forma como humana, né? Parecida com a forma humana ali, para estar ali entre os homens, tá? Então provavelmente seja a pessoa do Senhor Jesus
pré-encarnado, tá? Ali como uma teofania, ou uma teofania mesmo, tá? Ele está ali e Josué está vendo, e quando ele fala isso, Josué entende que o exército do Senhor é algo que vai muito além dos soldados que ele tem ali, né? E que o reino de Deus é algo muito maior do que ele pode de fato imaginar. E aí você vê que de vez ele fazer qualquer outra pergunta ou ficar preocupado com a questão da lealdade do indivíduo, né? José, ele vai dizer né, para aquele homem, né, vai falar para ele assim, tudo bem, então ele se prostra, né, em terra, ele adora, está aqui no verso 14, ele fala, que diz meu Senhor ao seu servo, né? Ou seja, de que forma eu posso servir aos seus propósitos, tá? De que forma eu posso fazer isso, né? Ele reconhece que ele está diante de uma figura que é muito maior do que ele, né? E ele não está mais então preocupado se ele vai ter a resposta que ele quer ter ou não. Se a gente vai lá para o livro de Jó, dá para fazer um paralelo também. O livro de Jó termina de uma forma muito similar, porque no final, quando Deus vai de encontro e confronta Jó e fala com Jó, né? Jó também tem essa mesma noção, né? Porque o Senhor não responde às perguntas dele, o Senhor não responde às indagações. Na verdade, Jó deixa de se preocupar, né? Ele não está mais preocupado com a questão de que resposta ele vai obter. Na verdade, ele entende diante que ele está, e aí ele vê a pequenez dele, então ele adora o Senhor e ele reconhece, na verdade, que ele está diante do Senhor, tá? As perguntas foram silenciadas, né? Tanto no caso de Jó como agora, e o que você vê é uma humilde adoração, né? Que é colocada ali. E aí nós vamos para o versículo 15, e no versículo 15, né? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez assim Josué. Então, a ordem que foi dada a Josué de descalçar os sapatos dos pés, né, porque o lugar que estava ali é santo, lembra quem, gente? Lembra exatamente, é muito idêntico quando Moisés, atraído pela sarça ardente, lá em Êxodo 3, ele vai ali atrás e de repente o Senhor aparece para ele, né? E o Senhor fala para Moisés, Moisés, tira as sandálias porque o lugar onde você está é santo. Isso acontece basicamente a mesma coisa que acontecendo, né? Esse homem está dizendo assim, olha, tira as sandálias, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Então, isso vai reforçar, gente, aquilo que logo quando o Senhor fala com Josué no capítulo 1, ele fala, olha, assim como fui com Moisés, eu serei contigo, tá? Então, essa substituição, o Senhor, observe, não sei se você prestou atenção nas outras 4 aulas, mas que em cada capítulo, mais ou menos, você vê Deus confirmando, mostrando, né? Primeiramente, é óbvio, para Josué, mas também para o povo que estava ali, essa substituição, mas que mesmo tendo a substituição de Moisés para Josué como líder de Israel, o Senhor estava ali, né? O Senhor era o mesmo, assim como ele foi com um, ele estava sendo com outro, tá? Então, Josué, ele se defronta o quê? Ele se defronta de estar diante, né, de Deus ali, tá? Até por isso que ele adora, né? Ele se prostra, ele adora, porque se ele não reconhecesse ali na resposta deste guerreiro com espada na mão, que a sua natureza era divina, né? Talvez não a natureza de Deus o Pai, porque João 6,46, né, o próprio Jesus fala que ninguém pode ver o Pai, mas a figura, né, do Filho, né, do Deus o Filho, que é o Jesus, né, o Cristo, então ali pré-encarnado, tá, como uma aparição do Senhor ali, antes mesmo do tempo que depois seria já o tempo do Novo Testamento, tá? Então ele manda descalçar os sapatos, tá?
que é a mesma coisa que acontece com Moisés com a sarça flamejante, a sarça ardente, tá? E isso mostra exatamente isso. O Senhor está mostrando para Josué e para todos que assim como ele foi com Moisés, ele é. E Josué então se vê que ele está de frente ao quê? Ele está de frente de Deus ali. Ele está de frente do Senhor ali, que está ali exatamente como aconteceu com Moisés, que se viu diante do Senhor e ele está se vendo agora diante do Senhor, tá? Então isso nos ajuda a compreender, tá? Que provavelmente tudo indica, tá? Que seja esse o Senhor, então, o Senhor Jesus, o Cristo, na sua aparição pré-encarnada, tá? E não fosse de fato Deus o Pai, mas fosse Cristo na sua visão ali pré-encarnada, tá? Conforme está em João 6, verso 46. Amém, queridos? Então, com isso, Josué, o capítulo termina exatamente isso, com Josué tirando, porque o texto diz, né? E fez assim Josué, ele tira as sandálias, tá? E ele está ali prostrado diante do Senhor, sabendo que quem está ali, quem está à frente, quem está adiante, é o Senhor, né? O Senhor está com ele ali, tá? Então, mais do que lados, o que ele tem é o Senhor. Então, observe que não era Deus tomar o lado dele, mas ele está alinhado com o Senhor. Josué entende isso, tá? Muitas vezes, irmãos, eu fecho aqui o estudo, muitas vezes nós temos essa coisa de Deus estar do nosso lado, e na verdade não, né? Ele é Deus, nós que temos que estar alinhados com Ele, nós que temos que estar e saber que nós estamos na presença dEle. E a pergunta de Josué, né, talvez seja a pergunta que nós temos que fazer nos dias de hoje: que diz meu Senhor aos seus servos? Ou seja, Senhor, fala que eu te escuto, o que o Senhor tem para falar comigo, eu estou prostrado aqui, aguardando aqui. Ele muda a postura dele, e eu entendo, irmãos, que nós temos que mudar algumas posturas nossas, e talvez uma das grandes posturas que nós precisamos mudar é achar que Deus ele está aqui para se juntar e para fazer a nossa vontade, quando na verdade Josué nos mostra que nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém, querido? Espero que você tenha sido abençoado com o estudo de hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, com graça, com sabedoria, com discernimento, e que eles possam trazer este ensino, esse estudo, e aplicar, Senhor, com sabedoria, com temor no coração, às suas vidas, para que teu nome seja glorificado. Assim eu oro, eu peço e eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Até